aí, pessoal, eu sou o Renato Troves, que estou aqui hoje para continuar a nossa leitura sobre o Evangelho de Lucas. Pois é, estamos aqui vendo esse Evangelho que é super detalhado, mas que tem uma singularidade muito legal. É Lucas escrevendo a um grande amigo, seu grande amigo Teófilo, né? E é disso que se trata. Sou eu aqui conversando com vocês sobre o Evangelho de Jesus Cristo, beleza? Bom, encarecidamente eu peço que vocês compartilhem, curtam, comentem, né? Sempre que vocês verem algo aí que não está de acordo com o entendimento de vocês ou a forma como eu interpreto, deixa aqui nos comentários, vamos conversar, vamos discutir sobre isso, que é muito legal a gente ver não só, né, o que a palavra fala, mas as diversas formas como entendemos essas coisas. Afinal, isso tudo aqui é uma forma de aprendizado, tanto minha quanto de vocês também, né? E é por isso que eu falo dessa maneira mais rasgada. Então, eu espero ser menos prolixo aqui, para poder agilizar também o tempo de audiência de vocês. Entretanto, eu espero estar conseguindo levar, mesmo de uma forma rasgada, a palavra que Jesus veio compartilhar e ensinar, né? E é isso pelo que eu tô motivado a fazer. E é legal que a gente vai falar de motivação aqui. Vamos falar dessa coisa entre política e religião. São duas faces da mesma moeda. E esse texto eu batizei ele de religião, a gasolina da política. Pois é. E a gente vai falar sobre tudo isso. Beleza? Bom, vamos lá. Vou começar com a nossa oração e eu sigo com a palavra. Pai, obrigado por esse dia, Pai. Obrigado por esse compartilhar. Pai, hoje temos aí a celebração da tua ressurreição. Nesse domingo de Páscoa, Senhor, eu espero que essas pessoas sejam edificadas com a tua santa palavra, mas acima de tudo, Pai, eu oro para que cada uma dessas pessoas que estão assistindo junto comigo aprendam um pouquinho mais do teu evangelho. Que não seja o Renato aqui falando, mas o teu Santo Espírito, Senhor. Me capacita para falar tudo aquilo que eu não sei falar. Usa o teu Santo Espírito para alcançar os corações dessas pessoas que estão aqui tão dedicadas a escutar um pouquinho da tua palavra, Pai. Pai, eu peço que essas palavras edifiquem, mas também que abram a consciência, a mente das pessoas, para que deixem de ser menos religiosos, menos militantes, para sermos ferramentas vivas das tuas obras e do teu reino. É por isso que eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, galera, eu tô aqui um pouquinho antes de ir pro culto, gravando nesse domingo de Páscoa. Então, vamos que vamos. Que eu tenho aproximadamente 45 minutos para poder sair pro culto. Vamos lá. A gente começa aqui o capítulo 3 de Lucas. Renato, a gente parou no capítulo 1, no final do capítulo 1, tem razão. Só que entre esse espaço entre o capítulo 1 e o 3, temos Cânticos de Maria e temos um pouco sobre a especulação da infância de Jesus. Eu vou me aprofundar um pouquinho mais sobre isso, porque não se fala muito da infância de Jesus, só fala que ele era um garoto muito esperto, muito sábio e vivia dentro das sinagogas e dos templos aprendendo junto com os mestres daquela época, né? Mas na verdade Jesus era tão singular, excepcional, né, que ele deixava ali os mestres indignados com tanta sabedoria, né? E, consequentemente, Jesus, desde pequeno, vem demonstrando aí a que veio para essa terra.
E o mais legal de tudo isso é que é surpreendente como mesmo um garoto ele já fazia com que as pessoas ficassem boquiabertas com tanta sabedoria, né? Mas a gente sabe, de fato, que essa sabedoria não era uma sabedoria de um mestre, de um simples mestre terreno. Era a sabedoria do Deus do universo. E isso era muito louco porque mesmo os mestres aprendiam junto com eles dia a dia, com essas visitas que ele fazia aos templos e às sinagogas. Bom, aqui Lucas, capítulo 3, vamos para a leitura. Era o 15º ano do reinado do imperador Tibério César. Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Herodes Antipas governava a Galiléia. Seu irmão Filipe, a Itureia e Traconites. E Lisânias governava Abilene. Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Nesse ano, veio uma mensagem de Deus a João, filho de Zacarias, que vivia no deserto. João percorreu os arredores do Rio Jordão, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. O profeta Isaías se referia a João quando escreveu em seu livro: Ele é uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram uma estrada para ele. Os vales serão aterrados e os montes e as colinas nivelados. As curvas serão endireitadas e os lugares acidentados aplanados. Então todos verão a salvação enviada por Deus. João dizia às multidões que vinham até ele para ser batizadas: Raça de víboras! Quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não digam uns aos outros: estamos salvos, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo, o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. As multidões perguntavam: O que devemos fazer? E João respondeu: Se tiverem 2 vestimentas, deem uma a quem não tem. Se tiverem comida, dividam com quem passa fome. Cobradores de impostos também vinham para ser batizados e perguntavam: Mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: Não cobrem impostos além daquilo que é exigido. E nós? Perguntaram alguns soldados: O que devemos fazer? João respondeu: Não pratiquem extorsão nem façam acusações falsas. Contente-se com o seu salário. Todos esperavam que Cristo viesse em breve e estavam ansiosos para saber se João era ele. João respondeu às perguntas deles, dizendo: Eu os batizo com água, mas em breve virá alguém mais poderoso do que eu. Alguém tão superior que não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo, a fim de limpar a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha, num fogo que nunca se apaga. João usou muitas advertências semelhantes ao anunciar as boas novas ao povo. João também criticou publicamente Herodes Antipas, o governador da Galiléia, por ter se casado com Herodias, esposa de seu irmão, e por muitas outras maldades que havia cometido. A essas maldades, Herodes acrescentou outra, mandando prender João.
O nascimento de João foi um prenúncio de tudo que estava por vir. Lá no capítulo 1 nós havíamos falado sobre como João foi importante nessa transição entre Velho e Novo Testamento, né? João veio como mensageiro, por que não dizer um profeta dessa nova época? Porque ele já estava anunciando Jesus e ele já estava também mostrando que tudo aquilo que Isaías falava lá atrás, no Velho Testamento, aquelas profecias do Isaías, elas viriam a se tornar reais. Como todos nós já sabemos, João Batista era filho de Zacarias, que era um sumo sacerdote. Provavelmente, João, ele tinha um conhecimento muito forte da palavra, muito aprofundado. Possivelmente Zacarias cresceu ensinando ele a emergir dentro da palavra que eles tinham naquela época, que eram os escritos, né? E, consequentemente, João, vendo todo aquele sistema religioso, todo aquele sistema político, ele não se enquadrava dentro daquilo ali. Teoricamente, era para João ser pelo menos um sacerdote, por vir de uma criação, um sacerdote que era o Zacarias, e consequentemente ele não seguiu os passos do pai, ele foi pregar exatamente no deserto. E isso é muito louco, por quê? Porque isso nos ensina uma lição muito importante, que é exatamente o fato de nos aprofundarmos na palavra. O nascimento de João foi um prenúncio de tudo que está por vir e uma concretização da profecia do profeta Isaías. João aqui é citado por Lucas como um homem marcado por Deus para anunciar a vinda do Messias e provocar o desconforto da religião que era imposta ao povo pelos líderes religiosos. João era aquele cara que ele era inconveniente ao colocar em palavras claras e verdadeiras toda aquela hipocrisia que a religião e o povo costumava viver naquele momento, né? Os religiosos vomitando um monte de versículos para dar uma lição de moral de tudo aquilo que nem eles seguem. E a política, com toda aquela coisa de manipular o povo a seguirem e fazerem parte de um sistema que era totalmente corrompido. Só para vocês entenderem, naquela época, Roma liderava na questão de império. Então, assim, nada podia atrapalhar a governança daquele império. Consequentemente, a religião, que era uma coisa que, aos olhos de Deus, deveria, pelo menos, servir como base para uma ideologia de respeito e comunitária, de uma certa forma manipulava, exatamente porque algumas pessoas naquele momento também estavam corrompidas. E Roma não queria que nada atrapalhasse, né? Roma via os religiosos como pessoas que poderiam, de alguma forma, se interessar pelo poder e, consequentemente, atrapalhar esse império de governar da maneira como eles queriam, né? Então, vamos destruir a religião? Claro que não. Vamos nos unir e fazer disso um sistema que funciona para os dois lados. Então, naquele momento existiam os tetrarcas, né? Naquele momento, Tibério César era o imperador de Roma. Pôncio Pilatos governava a Judéia. Herodes governava a Galiléia. Filipe governava a Itureia e Traconites. E por fim, Lisânias, que governava a Bilene. Essa tetrarquia de governos era a base mais forte naquele momento. Além disso, nós tínhamos ali o Anás e o Caifás, que eram
2 sumos sacerdotes. Naquela época não podia haver 2 sumos sacerdotes e tampouco o gabinete dos principais sacerdotes. Aqui a gente já vê que graças a isso já existia uma corrupção dentro do sistema religioso. Anás e Caifás jamais poderiam ser sumos sacerdotes, porque naquele momento só podia existir um sumo sacerdote. A promessa de Deus não aconteceu pelas mãos de Roma e nem por nenhum dito governante do império. O reino de Deus não viria por esses reis. A religião ela estava corrompida, exatamente por essa relação entre os religiosos e o governo que imperava esse sistema. Juntos pudessem governar sem um atrapalhar o outro, coexistiam de uma mesma maneira. Ou seja, manipulavam a palavra, manipulavam as pessoas, manipulavam o sistema, exatamente para que as pessoas seguissem aquilo sem questionar. E é aí onde João entra, porque João, conhecedor da palavra, ele ia lá e falava a verdade, independente para quem fosse, independente ao teor da dor que isso causasse nas pessoas, porque ele colocava a palavra de Deus de uma maneira da qual causava esse desconforto, essa indignação. Era por isso que João era visto como um maluco. Foi até por isso que João se afastou para o deserto, porque ele não se enquadrava dentro desse sistema corrupto que existia entre política e religião naquele momento. O ministério profético não é um ministério de adivinhação, apesar de ter acontecido assim no Velho Testamento. O ministério profético é um ministério de denúncia, de exortação e de admoestação. Quando a gente lê os profetas no Velho Testamento, a gente acha que tudo aquilo que eles estão falando são promessas de Deus para o futuro, mas tudo aquilo ali eram anúncios do que estaria por vir. Não pelo fato de estarem fazendo algum tipo de adivinhação. Parece isso, mas não é. E também não eram promessas das quais viriam para os nossos tempos. Pelo contrário, quando João nasce, por exemplo, João concretiza algo que o profeta Isaías profetizou lá no Velho Testamento. Nunca foi essa coisa que eles colocam lá na igreja de assim, a promessa de Deus para Moisés era de chegar na terra que emanava leite e mel, a terra prometida. Isso era para aquele povo. É muito comum as igrejas falarem que Deus está prometendo para vocês que vocês vão estar na terra que emana leite e mel. Colocam muito isso nas igrejas atualmente para fazer com que você acredite que a sua jornada para a prosperidade está chegando, né? Que a tua vitória está próxima. E isso é um perigo. Por quê? Porque faz com que as pessoas entendam, interpretem a palavra de uma maneira muito errônea, né? Profecia não se trata de adivinhar o futuro. Profecia se trata de encorajar você a continuar caminhando com Cristo. Essa é a verdadeira diferença de um para outro. Exortação. O que é exortação? Exortação é estimular, encorajar, é advertir em alguns momentos. Por quê? Era isso que João fazia. Nada veio por acaso, nada veio pela boa sorte. Não. Aquilo que Isaías estava testificando era que de fato existiria uma pessoa que no deserto ia falar mais alto que os templos. João Batista não está na Bíblia por acaso. Ele fez a diferença da maneira como ele existiu. Isso que é interessante da gente entender. Por quê? Quando falam de João Batista, falam que João Batista era um maluco, né? E ele estava lá no deserto. Ele estava pregando coisas que o profeta Isaías já dizia lá no livro de Isaías. E isso ia
em desacordo com a religião. Por quê? Porque a religião, ela punia, ela condenava, ela culpava, ela julgava as pessoas que andassem fora da palavra. Mas não é isso que acontece hoje na igreja? As pessoas não apontam você pelos seus erros, pelos seus pecados? Pois é. Entretanto, quando você entende a palavra, você tira um baita de um fardo das suas costas. Por quê? Porque você vai continuar sendo pecador, batizado ou não, né? A questão maior é como que você age para você se livrar desses pecados. Esse é o ponto. O que é a admoestação? É uma advertência leve, benévola. É aquele puxão de orelha que a gente está acostumado. É um conselho, é repreender alguém com amor. É isso que João fazia quando soltava suas palavras, né? Ele nunca apontou ali os dedos, vomitando versículo na vida das pessoas. Não. Ele só falava o que ele precisava falar. Né? Só que isso incomodava as pessoas, porque João ele falava para o imperador e para o povo. Então assim, não interessava se você era importante ou não. Ele falava porque ele tinha que falar e é isso. Vamos lá. Vou colocar um exemplo bem simples aqui para vocês. Imagina você com seu filho na sua casa. Seu filho tem 5, 6 anos, né? E ele está fazendo coisas ali, você precisa ali dar um break nele, repreendê-lo, né? Você não vai chegar gritando, falando um bando para ele. Você só precisa sentar com ele e mostrar para ele que o que ele está fazendo não é correto. E a partir do momento que você ensina isso com carinho e amor, ele não vai fazer de novo. E mesmo que ele faça, esse processo de aprendizagem leva um determinado tempo. Por que eu estou falando isso com vocês? Se alguém chega vomitando um monte de coisa para vocês, dando aquele conselho do tipo, olha, se fosse eu não faria dessa maneira, ai, você fez isso, não, sabe? Não é apontar o dedo, até porque você mesmo sabe que dependendo do que falam para você, você não vai seguir, você não vai aprender, você vai acabar tropeçando nas mesmas coisas que você tropeça, né? E quando aquilo é passado para você de uma maneira clara, de uma maneira que abre o seu entendimento, você deixa de fazer, você passa a se comportar de uma maneira diferente. E é disso que se trata, você conseguir causar ali algum desconforto em alguém. Lembre-se, você não faz nada porque você é obrigado, até porque isso é muito chato. Você faz exatamente pelo fato de ter o prazer de mostrar que você mudou, que você aprendeu, que você é diferente. Isso é que é bem legal de entender quando se fala de João, porque João, ele fez diferente, ele foi lá para o deserto, ele foi para um lugar do qual a religião não estava lá, o governo não estava lá. Quem estava lá era ele, pregando o que ele sabia sobre Cristo. Raça de víboras! Quem foi que disse para vocês que iam escapar da ira vindoura? Porque são filhos de Abraão. Mas Deus pode fazer filhos de Abraão dessas pedras. Ele só queria dizer exatamente isso, que o poder de Deus é tão grandioso que ele pode fazer filhos de Abraão nascerem de pedras, ou seja, era muito comum naquela época justificar que por serem filhos de Abraão, eles eram pessoas puras, pessoas salvas, e não tinha nada a ver com isso. Exatamente pelo fato do que salvação a gente só encontra em Cristo. O próprio Jesus diz que nascido de mulher João era o maior, mas no reino ele era o menor. No reino de Deus, a coisa acontecia de uma maneira totalmente diferente do que esses sistemas apresentam pra gente, né? É muito comum você ser encorajado a ser bem-sucedido, a conquistar coisas, a conseguir grandes coisas. É muito comum isso. O mundo faz você acreditar que você precisa de tudo isso para você ser alguém. Mas no reino de Deus, João é o menor. Por quê? Porque não funciona dessa maneira. Jesus nos ensina a servir e não a conquistar. Jesus não veio para conquistar, Jesus veio para mostrar para a gente
que o caminho não se trata de grandes conquistas, de sucesso, nada disso. A mensagem de Jesus é muito clara. Jesus veio para mostrar para a gente humildade, compaixão, amor, inteligência, ao invés de levantar armas, levantar exércitos e sair conquistando reinos, povos, terras e por aí vai. E João Batista, ele tá lá no deserto pregando uma coisa tipo totalmente diferente do que os sistemas faziam com que você acreditasse. Que é exatamente, vocês precisam de arrependimento. E ele de fato batizava pessoas arrependidas de seus pecados. Ele ia na contramão do sistema. No sistema você deveria ir ao templo, oferecer um sacrifício, e ele dizia para nos arrependermos de verdade. Precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. O batismo significa uma nova vida. Arrependimento não é mais oferecer um animal em sacrifício. Vocês conseguem entender isso? Enquanto os sistemas ficavam pregando aquele monte de coisa, de direitos e deveres que você devia seguir, aqui João Batista mostrava para você que você não precisa pagar com um sacrifício para poder se libertar de um pecado. Você não precisa pagar por um canto lá no céu para você poder estar salvo, né? Que é o que muita igreja faz hoje, né? Faça essa doação para você poder garantir um lugar. Eu já ouvi, que o céu tem hierarquia, né? Quando fala dessa questão de ser um sumo sacerdote, né? Você quer ser um sumo sacerdote de Deus, você faça tais coisas. Teve uma pregação que eu escutei que, meu Deus do céu, o cara fala pra gente ser administradores de confiança de Deus. Quem queremos ser lá no céu? Como se no céu a gente fosse ter uma hierarquia igual aqui na terra, né? Você vai ser diretor da empresa de Jesus, você vai ser o CEO da Jesus Incorp, da Jesus Power, seja lá o que for. É absurdo isso, né? E aqui João Batista estava falando de arrependimento, João Batista estava falando de batismo, né? Isso é muito incrível de você poder entender, para vocês poderem, né, abrir a mente de vocês quando o pastor está lá em cima pregando, falando que a sua vitória vai vir no ritual de 7 dias que você tem que seguir, o jejum de 21 que você precisa fazer sem errar nada para poder alcançar aquilo que você está buscando. Lá no livro de Isaías, o próprio Isaías, no capítulo 40, fala exatamente do fato da vinda do João Batista. E lá nos capítulos 6 e 11 do livro de Isaías, Deus deixa muito claro que ele perdoaria o seu povo sem a necessidade de um sacrifício. E essa profecia seria impossível de ser concretizada pelo sistema religioso ou pelo sistema governamental. Por quê? Porque esses sistemas são sistemas corruptos. Eles querem te prender, eles querem te amarrar, eles querem te dominar. A verdade é, a religião, ela não te abraça, ela te explora. A política, ela não te abraça, ela te esmaga. Religião e política são duas faces da mesma moeda, que navega no mar da necessidade, da falta, da escassez. Para o poder público, é importante que a pobreza se perpetue. Isso cria devotos, deuses e os militantes. O fanatismo é uma bela arma para diminuir absurdos políticos, ideológicos e muito mais. Com isso, aparecem os heróis, os messias, os ídolos, que todo mundo ama levantar as mãos e se ajoelhar por eles. Salvadores da pátria não existem. O único Salvador que existiu de fato foi Jesus. Isso é poderoso de você entender.
A verdadeira lógica desses sistemas é deixar as pessoas ignorantes de fato e fazer com que elas acreditem que esses sistemas estão lutando por elas. A lógica desses sistemas é exatamente fazer com que as pessoas sejam ignorantes, fazendo com que elas acreditem que a luta deles, a causa deles é necessária, fazendo com que elas acreditem de fato que estão lutando por elas. É muito comum na igreja, por exemplo, você ir na igreja, você vê lá aquela igreja grande, poderosa, não falo só das grandes não, tem muita igreja pequena também que faz isso, que faz você acreditar em um monte de coisa, mas você não vê um único sistema que ajude a comunidade. O máximo que você consegue ver às vezes é que uma igreja distribui uma cesta básica, que uma igreja oferece café, pão e água para moradores de rua, é o máximo. Mas na verdade, a igreja era para ser muito maior do que isso. Não pela instituição, mas exatamente pela comunidade que é forte ali. Uma igreja deveria fazer com que as pessoas de fato olhassem a comunidade como o centro do trabalho de Jesus. Por quê? A igreja, ela nos alimenta. Consequentemente, o nosso trabalho como frutos da videira de Jesus é exatamente levar tudo aquilo que a gente aprende para fora. Vocês entendem isso? O trabalho não está em ir religiosamente no domingo para a igreja escutar o que o pastor tem para te falar, para buscar aquela coisa, eu preciso da minha vitória, eu preciso melhorar minha vida. Não. O trabalho é exatamente aprender a compartilhar a mensagem de Jesus paredes afora. O nosso trabalho não está dentro da igreja, está fora. As igrejas, elas são uma baita de uma... As igrejas deveriam ser uma baita de uma base para a comunidade, mas muitas vezes deixam de ser exatamente pelo quê? Por, de uma certa forma, abrirem mão desse trabalho para poder fazer com que as pessoas continuem dependentes deles, fazendo com que as pessoas acreditem que os rituais que elas oferecem, que as campanhas que elas produzem, sejam aquilo que de fato eles necessitem para conquistar alguma coisa, alguma vitória, né? Seguindo o que o mundo tenta te oferecer ou fazer você acreditar aqui fora, que você precisa ser bem sucedido, que você precisa ter uma expansão dos seus bens, que você precisa conquistar, essas coisas todas. Uma ditadura impede as pessoas de pensarem. Na democracia, a falta da ação educacional faz com que democraticamente você seja impedido, você seja limitado de pensar e agir. Vocês conseguem entender isso? Se você não aprende, como que você vai pensar de uma maneira mais ampla, de uma maneira diferente? Não tem como. E a democracia faz exatamente isso. A gente vê hoje, no nosso dia a dia, quantos políticos, em breve nós veremos os debates, as promessas de governo dos concorrentes, né, aos cargos públicos. Falam tanto que vão melhorar a educação. Quando falta alguma coisa, o primeiro corte que os caras fazem é na educação. Tá faltando tanta coisa, a gente tá tão escasso. Eu tô falando de política aqui, mas quando fala de religião, é a mesma coisa. As crianças precisam de um telão lá no Kids, no espaço Kids. Sim, enfiem a mão no seu bolso e deem o dízimo para que possamos colocar um telão para as crianças. Não que as crianças não mereçam um espaço Kids legal e tudo mais, não estou falando disso. Estou falando exatamente do fato de olharmos para as coisas que são muito mais importantes. A lógica desse império que nós estamos falando aqui, mas trazendo para os dias atuais, a lógica dos governos, dessas igrejas, é exatamente o fato de manter as pessoas subservientes, fanáticas, devotadas, de joelho, acreditando que elas precisam disso. E é aonde
o evangelho dá um tapa na sua cara e mostra que esse aprendizado é exatamente para abrir os seus olhos e ver que esses sistemas não nos servem de nada. Porque o evangelho, ele serve exatamente para encorajar a você a ver essas nuances que parecem bonitas, benéficas, mas no fim são só uma maquiagem para fazer com que você seja um verdadeiro escravo desse sistema. Aí você vê lá manifestações falando de uma série de coisas. Você vê lá pessoas seguindo. Hoje em dia está muita essa coisa da direita e da esquerda, manifestação pró-Lula, manifestação pró-Bolsonaro. Você criou dois fanáticos e as pessoas, elas estão brigando por causa dessas pessoas que estão... Eu estou procurando uma palavra para substituir o palavrão, mas não estão nem aí pro povo. As matérias sensacionalistas que vemos nos noticiários, elas são repetidamente passadas todos os dias. Hoje está muito em alta a questão do feminicídio, mas você também vai ver questões de pobreza pelo mundo, você vai ver questão de terrorismo pelo mundo. São sempre as mesmas notícias. São sempre notícias super hediondas que são diluídas ali por qualquer outro caso para poder tirar o foco do que realmente importa. Banco Master, por exemplo, as pessoas envolvidas nessa situação do Banco Master, aí você vê notícias falando da situação entre Estados Unidos e Irã, aí são coisas que vão perdendo o foco exatamente pelo fato do que tem gente para brigar por isso. Então, enquanto está acontecendo essa questão do Banco Master, por exemplo, não é mais importante saber se o Trump vai jogar bomba lá no Irã ou não. Não é mais importante você falar sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Não que, para mim, estão todas no mesmo patamar de serem coisas hediondas. Entretanto, não é disso que nós precisamos. Se por acaso fizermos o nosso trabalho como cristãos, você não vai fazer distinção de nada, porque tudo tem o mesmo peso. Você não gosta de um determinado lugar só porque você vive lá. Você gosta de alguma coisa, você como cristão gosta de alguma coisa, porque todas as coisas são de Cristo. Você não consegue amar mais o Ceará do que São Paulo porque você mora no Ceará. Você ama os dois porque você é de Cristo. Você entende? Tipo, não importa se você é iraniano ou não, não importa se você é americano ou não. As duas nações têm seus pesos e elas são tão belas quanto diminuir ou comparar uma com a outra. Vocês conseguem entender isso? Ah, você está falando absurdos aí, mas é o que a palavra de Cristo está dizendo. Não devemos fazer distinção de pessoas, de cor, não. Devemos tratar como uma maneira igualitária. E é graças a esse pensamento de divisão que você tem exatamente esses conflitos entre povos, entre pessoas, entre famílias, entre os seus. A política e a religião, elas sempre vão falar a mesma coisa para você. Que você não tem algo exatamente pela falta da sua devoção. Vocês conseguem entender o que eu acabei de falar com isso aqui? É poderoso. E quando vocês param para entender isso, tipo, a culpa nunca vai ser do sistema. A culpa sempre vai ser sua. Porque faltou fé, porque você não fez o ritual da maneira certa, porque você faltou na campanha, porque você deixou de fazer algo. É sempre aquela coisa. Esses sistemas, eles sempre vão fazer com que você busque vitórias, prosperidade,
que fique claro uma coisa, Jesus nunca prometeu isso para ninguém, tá? Então, isso aqui tem que ser enfatizado aqui. Sempre vão te vender a ideia de que você conquistando vitória e prosperidade, haverá poder igualitário. E isso não existe, porque o sistema, ele é corrompido. O sistema governamental e o sistema religioso estão ligados com a mesma direção. Exatamente o fato de manipular o povo a servirem esses sistemas. E isso é muito perigoso, porque faz com que cada vez mais esses sistemas se importem menos com o que deveria importar, que é a palavra, e façam cada vez mais devotos de segregação. João conhecia a palavra. Quando ele entende os sistemas, ele se afasta e vai para o deserto. Ele sabia que as promessas de Deus não viriam pelos sistemas religiosos ou políticos. Vocês entendem aqui? Aqui eu fiz esse resumo bem didático exatamente pelo fato do que, enquanto você está acreditando que você tem que fazer campanhas, rituais e por aí vai nas igrejas, ou que você tem que acreditar que virá um salvador da pátria pela política, João, ele estava no deserto, mostrando uma perspectiva diferente. Enquanto tem tanta gente aí se alienando, sendo manipuladas por esses sistemas corruptos, alguns poucos estão se emancipando de tudo isso. A religião das igrejas hoje segrega, afasta. E de uma maneira muito ruim, porque ela... Eu falo que é o evangelho da frustração. As pessoas hoje vão para a igreja buscando seus desejos mais pessoais. Estão olhando para o próprio umbigo de fato. E a verdade é que quando elas chegam lá, cumprem os rituais e suas campanhas e tudo mais, não alcançam, elas acabam se frustrando. E a palavra de João é clara. Se arrependam. Se batizem. Eu vi um vídeo da André Surak essa semana falando sobre o quanto que a igreja machucou ela. Tem sim parte da culpa dela de ter se alinhado a um sistema religioso buscando uma espécie de retribuição pelo que ela estava fazendo, né? Isso é fato. Agora, nesse vídeo que eu vi dela, ela fala exatamente do fato de que Deus tem uma dívida com ela. E ela acredita que Deus deve um milagre para ela. Com isso, ela se converteu aí a Umbanda agora. Ela postou um rito de iniciação dela. Segundo ela vai começar a fazer alguns pactos, né? Enfim. E o pessoal da Umbanda tá meio bravo com ela por causa disso, né? Primeiro porque aquele ritual que ela postou não deveria ser postado, né? Uma coisa que é feita a portas fechadas. E segundo, que dessa mesma maneira ela pode de alguma maneira acabar levar de uma maneira errada essa religiosidade deles, né? O que também faria com que estragasse ali a experiência de quem busca esse tipo de espiritualidade, né? Enfim. André Surak, ela tá errada de fato? Olha, vendo a igreja hoje, a igreja faz a mesma coisa que o André Surak tá fazendo. De fato, vendendo essa ideia da hierarquia espiritual,
ela acaba fazendo com que as pessoas venham para a igreja para conquistar algum espaço, algum poder, algum tipo de busca, né, da qual não vai levar a nada, só vai levar a segregação. E isso é ruim. A culpa tá na igreja? Não. Mas está exatamente na benevolência de você acreditar que você deve impor a religião goela abaixo. A missão, ela acaba se perdendo, a verdadeira missão, ela acaba se perdendo. O Constantino, ele une o império com a igreja. E essa missão de evangelização vira uma forma de ocupação de espaço político e territorial. É a questão de querer impor a superioridade numérica. Eu sou super contra uma bancada evangélica na Câmara, né? Porque o cristianismo, ele não tem que ser imposto. Vocês entendem? Ele não tem que ser forçado goela abaixo para você. Olha, só porque nós teremos ali parlamentares cristãos, nosso Estado será cristão. Não se trata disso. Eu acho isso um baita de um erro. E é exatamente onde a gente peca. Por quê? Eu acredito sim, eu quero acreditar que a intenção é boa. Mas as nossas boas intenções, elas nem sempre são tão boas assim. E essa coisa de querer colocar uma bancada evangélica para ter candidatos evangélicos lá, de fato é um problema. Por quê? Porque com essa falsa ideia de igualdade, que nem a gente falou aqui, vai fazer com que cada vez mais pessoas sejam segregadas, afastadas, né? E olha só que poderoso que é, né? João estava no deserto exatamente fazendo algo voluntário e verdadeiro, diferente dos sistemas que a todo momento estão buscando impor controle sobre o povo. E eles vão vender sim. Eles vão vender com todo o carinho do mundo que eles estão te representando. Eles vão fazer com que pessoas cada vez mais sejam levadas a fazer as suas passeatas, vão falar cada vez mais que você deve sim protestar sobre tudo isso, porque é uma ideia do protestantismo, do luteranismo. Lutero fez isso com a igreja, tudo. Não, você está fazendo a coisa de uma maneira muito distorcida. Por quê? Porque isso só está dando poder a quem está lá e quem não está nem aí com o povo. Eu assisti há pouco tempo Apocalipse nos Trópicos, está no Netflix esse documentário, da Petra Costa. A Petra, ela acompanha o Malafaia nesse documentário, e boa parte ali do que é relatado pelo Malafaia mostra a importância de conseguir essa bancada evangélica, a importância de colocar mais pessoas evangélicas ali na Câmara. Só que qual que é o problema, né? Essas pessoas que estão lá, de fato, eu não posso falar da veracidade, da religiosidade de ninguém, mas muitas dessas pessoas que tentam de alguma forma fazer o bem não estão fazendo de fato bem, porque aquilo só fortalece o poder deles lá e afasta o povo exatamente do reino de Deus. Por quê? Porque é cada vez mais comum que aquilo que é aprovado não cai bem nem para o povo evangélico e tampouco para aqueles que não são. É aquela questão. Eles vão sempre vender a questão da representatividade. Você tem que estar sendo representado ali. Eu estarei representando você lá. A igualdade, temos que ser iguais. Temos que ser iguais perante ao Estado, né? Direitos iguais. Todo mundo tem que sim cumprir os seus direitos.
Entretanto, quando você é um cristão, você não cumpre esses direitos porque você é obrigado, você cumpre porque é o correto a ser feito. Você entende? Tipo, não se trata do seu dever, da sua obrigação. Se trata do fato de você entender que aquilo é responsabilidade sua, né? E é interessante que, assim, o Malafaia, ele é colocado ali como o religioso mais influente dentro da política. Então você vê que o Malafaia, de uma certa forma, ele contando a história, é ele que está falando, tá? Não sou eu. Ele fala de como que ele consegue manipular, consegue colocar, fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira da qual ele entende que aquela maneira é a melhor maneira, né? Interessante que passa lá em um determinado momento o Malafaia falando para o Bolsonaro que ele tem a responsabilidade de colocar um juiz no Supremo Tribunal Federal evangélico, né? E como que ele move a ideia dele no Senado, né? Ele fala, olha, se você não conseguir aprovar isso, você é o seu nome que está lá e eu vou descer além em você. É a famosa vista grossa, né? E então, dá seu jeito aí, porque é seu nome que está no jogo, não é o meu, né? Aí ele fala, você tem pessoas lá dentro, faça com que essas pessoas conversem, né? Para fazer com que essa lei seja aprovada, ou para fazer com que isso seja aprovado, né? Então o que acontece? Tipo, ele vai mostrando isso. Só que assim, quando você vai vendo esse documentário, você vai ver lá o que eu acabei de falar para vocês em questão a essa busca individual de prosperidade, né? O Malafaia está entrando dentro de um jato. O nome do jato dele é Favor de Deus. Pouco me importa o fato do Malafaia ter um jato, mas eu duvido muito que ele pegue membros da igreja dele para fazer com que esses membros viajem, né? E quando eu falo membros, eu não falo pastores, ministros, seja lá o que for da igreja. Eu falo do povo mesmo, aquela pessoa que não tem dinheiro para pagar uma viagem de avião para ir daqui do Rio de Janeiro, que é aqui do lado, né? Para seguir uma conferência dele ou qualquer coisa do tipo, né? Tem depoimentos do Bolsonaro, tem depoimentos do Lula nesse documentário, mas o cerne total de tudo isso está exatamente do que? Quando chega aos fatos do 8 de janeiro, você vê como que as pessoas fazem com que esse fanatismo, com que essa idolatria movam as vidas delas. Muitas pessoas foram presas no 8 de janeiro, enquanto o Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos para ficar lá para não ser preso. Atualmente, a gente vê as pessoas continuam defendendo o fato de que precisamos ter Bolsonaro na presidência. O Bolsonaro, o Lula, eu não sei qual que é a sua preferência política. Estão todos farinha no mesmo saco. É isso que você, cristão, precisa entender. Eu, particularmente, estou um pouquinho mais radical do que isso. Eu não vejo representatividade de nenhum político aqui no Brasil. Eu não consigo. Porque quando eu vejo que, mais uma vez, tem greve de ônibus, de metrô, do correio, seja lá a greve que for, nós estamos vendo que o governo não está nem aí para o povo. O combustível aumentou. Chupa o dedo, segundo o nosso presidente atual. Chupa o dedo, quem mandou vender a Petrobras? E se não tivesse vendido? Com o tanto que já foi roubado da Petrobras, esse dinheiro voltou para o povo de alguma forma? Esse dinheiro voltou para os cofres públicos? O que voltou não é nem 2% do que foi roubado. Você continua pobre, você continua numa situação de sufoco financeiro aí na sua casa, enquanto tá tudo bem.
As fortunas deles estão garantidas, as fortunas deles estão guardadas, os rendimentos deles estão por aí. Então quer dizer que isso é uma questão da gente ficar pesando e olhando o que eles têm e o que a gente não tem? Não. Está no fato de que cada dia mais a sua vida vai ficando mais complicada, enquanto os sistemas estão de uma maneira muito mais confortáveis, fazendo com que você siga os rituais, as campanhas, e a culpa seja jogada sobre você por te faltar fé, por te faltar devoção, por te faltar disposição para cumprir os seus deveres. Eles vão sempre trabalhar a sua sede de ter algo. Eu sei que vocês não têm, eu sei do que vocês precisam e vocês merecem ter. Vocês precisam ter. E eles vão abrir os braços quando você conseguir, para você continuar idolatrando eles. Porque eles sabem que te dando um pouquinho das migalhas que você tanto busca, eles vão converter em vocês a idolatria deles. Isso é o máximo. Olhem os líderes religiosos, olhem aí os pastores das grandes igrejas, que pouco se importam em conhecer a comunidade que mantém a vida magnífica deles. Cristianismo não é uma obrigação, é amor. Olha só o que fala aqui em Pedro, capítulo 5, dos versículos 1 a 4. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e, ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. A ganância do ser humano, o cuidado para não cair nas armadilhas. Nós já temos o que nós precisamos, Cristo em nós. O palco da igreja não é o altar para o qual você vai lá fazer um sacrifício, não. O palco da igreja é só para fazer o pastor ficar um pouquinho mais alto para a gente conseguir ver a pregação deles. É isso, é um palco. Os lugares, as coisas, cadeira que você senta, a igreja que você vai, nada disso é santo. Somos todos iguais, com as mesmas obrigações, com os mesmos vícios, com as mesmas manias. Isso daí é igual do ser humano para todo mundo. A igreja não é um lugar santo. A igreja somos cada um de nós. A igreja somos cada um de nós que devemos nos unir em amor. Cada pessoa dentro da comunidade importa, seja ela religiosa ou não. E esse amor, ele tem que ser o verdadeiro laço que nos une em comunidade. Isso é o reino de Cristo. Isso somos nós fazendo parte do verdadeiro corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e cada um de nós somos os membros que fazem esse corpo funcionar. Os pastores não deveriam ser gananciosos, apesar de serem. São todos? É claro que não. A servidão de cada um desses pastores deveria ser de liberdade em comunidade. E assim também deveria ser o país. Sempre haverão pastores com conversas espirituais para serem safados ou ardilosos com bases bíblicas, para serem gananciosos, enganosos, alienadores com palavras proféticas, para continuarem sendo detestáveis, nojentos. Vão aparecer diversos desses vomitando suas regras e seus versículos para embasar toda essa hipocrisia que eles têm. Isso daí não é uma coisa de hoje. Lá no tempo de Jesus já acontecia, ele veio para alertar sobre isso e até hoje existe. O mais interessante aqui é que nenhum desses sistemas foi procurar o João Batista lá no deserto.
Quem foram as pessoas que foram procurar João Batista lá no deserto? Olha só que louco. Foram os publicanos. Vocês sabem quem eram os publicanos? Eles eram os cobradores de impostos. É aquele povo que tanto os religiosos quanto o pessoal que trabalhava para o império, ninguém gostava desses caras. Vocês conseguem entender isso? Os soldados do império eram aqueles que davam falso testemunho, mentiam. O império dava base para isso, protegia eles. Então eles podiam fazer o que eles bem quisessem, da maneira como eles bem quisessem, que está tudo certo. Vocês conseguem entender o tamanho disso? Nós temos hoje, não soldados de fato, né? Mas quando a gente para pensar em política, é comum você pensar em deputados, é comum você pensar em senadores, é comum você pensar em governadores, vereadores e toda essa corja que alimenta o nosso sistema político do país. E o povo? O desigrejado, o afastado, o julgado. Eram essas as pessoas que iam atrás do João Batista lá no deserto. O império e os religiosos lá do templo não estavam nem aí. Sutilmente, você acaba sendo engolido por esse sistema demoníaco. Esse sistema ele extrai o pior que existe dentro de você, te vence por te subjugar, te destrói por completo e planta dentro de você a mesma ordem caótica que tem na sua alma. Olha só o que diz aqui em Lucas 3:11. João respondeu: se tiverem 2 vestimentas, deem uma a quem não tem. Se tiverem comida, dividam com quem passa fome. Existe um novo reino dentro de você. Reparta. A política vai te prometer igualdade e a religião vai te prometer a prosperidade. Mas a verdadeira dignidade da vida está no reino de Deus. Pois faço não pela obrigação ou promessas de vantagens, mas porque sirvo e sou de Cristo. Faço não pela ganância, mas por causa desse reino que me alimenta sem que eu precise pedir. Me compadeço com as outras pessoas. Vocês conseguem entender o tamanho disso? Não está no fato de olharmos só para nós. Está no fato de fazermos com que essa comunidade fique mais forte. Olha só o que acontece aqui em Lucas, no capítulo 3, dos versículos 12 e 13. Cobradores de impostos também vinham para ser batizados e perguntavam: Mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobrem impostos além daquilo que é exigido. Eu escrevi aqui uma coisa muito importante sobre o que eu acabei de compartilhar com vocês. Olha isso. Faça seu trabalho sem tirar vantagem disso e das pessoas. Não deixe a ganância te dominar. Vão dizer que você é trouxa, mas a lógica dentro de você tem outro reino. A religião vai te acusar de estar afastado ou em pecado, mas você sabe que suas vidas giram fora desses sistemas, pois dentro de vocês correm o verdadeiro reino. Não é o quanto de tempo você se dedica ao templo ou à igreja, ou seja lá a instituição que você vai. É quem você é no seu dia a dia. Fala-se muito de Jesus, mas falta ética. Temos dons e carisma, mas falta caráter. A placa de Jesus está na porta, mas a lógica de Cristo está no coração. É o seu comportamento, é quem você é. Essa semana eu postei algo muito bacana que eu li, que se as pessoas não conseguem ver Cristo em você, elas precisam ir para a igreja ou qualquer coisa assim, é sinal que você também precisa ir aprender um pouquinho mais. Porque a ideia é que você reflita Cristo onde quer que você esteja. E se você não está refletindo isso, você não está fazendo direito. Vocês entendem? Os nossos relacionamentos, eles têm que passar exatamente essa visão para as pessoas. Caráter, ética, verdade, honestidade. Isso tem que estar enraizado dentro de nós, tanto quanto os pecados que vivem dentro de nós. E quando nós conseguimos passar
essa imagem para as pessoas é um resultado de que o Santo Espírito de Deus, ele está habitando em nós. E com isso, fazendo com que mais frutos frutifiquem por aí. E por último, vamos lá. Olha o que fala em Lucas capítulo 3, versículo 14. E nós? Perguntaram alguns soldados. O que devemos fazer? João respondeu: Não pratiquem extorsão, nem façam acusações falsas. Contentem-se com seu salário. Com isso, os soldados eles tinham muita liberdade, pois estavam aliados ao império, e esse os dava autonomia para agirem como bem entendiam. Essas pessoas não estavam indo para os templos, estavam aprendendo com João a buscar o reino verdadeiro de Cristo. Não sejam vencidos pelas lógicas sujas desse mundo. Não se sujeitem a serem iguais àqueles que agem por egoísmo próprio. Seja parte desse reino. E quando zombarem de vocês, responda que esses interesses e valores de nada valem, pois a sua busca está em continuar sendo uma nova criatura. O reino de Cristo não é o lugar, e sim o coração de cada cristão. Mas para habitar esse reino, você passa por uma transformação de renúncia própria. Reparta e se contente. Em Filipenses, no capítulo 4, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando sobre isso. Não é expandir as suas posses, conquistar, é compartilhar. Não é ter, é dar. Não é ajuntar, é dividir. Não se trata do quanto você conquista, do quanto você tem, do quanto você expande. Se trata de crescermos de maneira igual dentro desse reino. Qual é a ideia que essa palavra quer passar? Vamos fazer a diferença na vida daqueles nossos irmãos em comunidade. Se aquele irmão não consegue caminhar no mesmo patamar que a gente, vamos pensar em ensinar com que ele possa caminhar de igual para igual. Ele tem que ter o mesmo estilo de vida da gente? Ele tem que ter a mesma condição de vida da gente? Claro que não. Mas se conseguirmos, pelo menos, fazer com que eles entendam de uma maneira parecida com a nossa do que a palavra se trata, existirá mais caráter, existirá ética, existirá honestidade. Haverá uma melhora, talvez, de condição, porque é aquela coisa, se você tem condição para ajudar seu irmão, ajuda. Faça a diferença, né? Se você não tem condição, não se comprometa. Não sei qual que é o seu dom, se você tem o dom de compartilhar, de posses, né? Faça, compartilhe, ajude. Se você tem o dom de fazer com que a pessoa possa abrir a mente dela, possa crescer, faça, ajude-a, sabe? A ideia é uma frase muito simples aqui que eu quero falar para vocês. Muito ajuda quem não atrapalha. Se você não pode fazer nada, ore. Já é muito que você está fazendo. Mas não fica tentando fazer o ritual. Isso daí não é do cristianismo, isso é de outras religiões e crendices que infelizmente foram adaptadas de uma maneira errônea para o que a gente conhece hoje como igreja, né? Eu já passei por isso, eu estou exatamente fazendo tudo isso exatamente pelo fato de eu não quero que pessoas acreditem da maneira errada como eu acreditava. Faça o jejum de 21 dias para conquistar tal coisa. Eu já fiz isso. Vocês entendem? Por que deu certo? Talvez seja a bênção da ignorância, né?
Pela ignorância, eu não sabia o que eu tinha que fazer, e aí fui lá e fiz daquela maneira e deu certo, né? Isso é uma bênção de Deus de fato. Entretanto, o jejum é exatamente para fortalecer a tua fé. Não é para você conquistar algo no final. Vocês entendem? Não são os rituais, não são as campanhas, não são os sistemas que vai fazer a tua vida melhorar, que vão fazer a sua vida mudar. É exatamente o fato de vocês acreditarem que nesse reino muito mais vale o seu senso de comunidade, o seu senso de caráter, o seu senso de amor, de compartilhar, do que necessariamente o de conquistar, ou de ser próspero, o dos seus egoísmos de estimação. Hoje é Páscoa e eu desejo uma Páscoa incrível para cada uma das famílias que estão aqui assistindo. Mas não se trata de vocês sentarem juntos para almoçar hoje, não se trata de trocarem ovos de Páscoa. Se trata de entendermos no nosso coração, nas nossas mentes, que esse renascimento veio exatamente para renascermos como novas criaturas. Se trata de entendermos que essa salvação era para nos renunciarmos. Não se trata dos nossos interesses pessoais, não se trata daquilo tudo que almejamos. Se trata de largarmos tudo aquilo que nos escraviza. O mundo vai tentar fazer você acreditar que você deve buscar os seus sonhos, que você deve buscar suas vitórias, que você deve seguir o seu coração. Tá tudo errado. Quando a gente olha para Cristo, aprendemos a sermos pessoas totalmente livres de tudo aquilo que nos escraviza. Ah, mas você é livre para fazer o que você quiser. Não é. Se você não consegue deixar de lado o seu próprio egoísmo, você está sendo escravo do seu egoísmo. Não canso de repetir isso, porque entender isso me libertou de tudo aquilo que eu acreditava nesse mundo. E eu acho mais incrível de tudo isso é que hoje, ao me renunciar, eu consigo ver diferenças que eu acho incríveis na minha vida. É disso que se trata. Se libertem daquilo que te escraviza e sejam cada vez mais próximos de Cristo. Vivam o reino de Cristo e sejam verdadeiras expressões de Cristo na vida das pessoas com as quais você se relaciona. É isso que eu espero dessa Páscoa para vocês, em nome de Jesus. Pai, que essa Páscoa seja um momento de renovação. Sabemos que vamos falhar, sabemos que vamos cair, sabemos que vamos nos colapsar dentro desse sistema, dentro desse mundo que cada vez mais nos seduz com as coisas que Ele tem para nos oferecer. Mas nos ajuda, Senhor, a olhar para Ti e em Ti, Pai, fazer a diferença. Nosso comportamento, as mudanças que passamos, todas elas sejam direcionadas a Te buscar, a edificar, a mostrar que nos importamos uns com os outros, Pai. Pai, nessa Páscoa, Senhor, que possamos nos libertar do verdadeiro mal, que são os nossos egos, Pai. Pai, eu oro, Senhor, para que não sejamos cegados por esses sistemas, não sejamos escravizados pelas campanhas e rituais,
não sejamos iludidos com a vitória que não vem das tuas mãos. Pai, eu oro para que todas as coisas que cheguem às nossas mãos, elas venham das tuas mãos. E que tenhamos, Senhor, o senso de dividir, de compartilhar, de fazer com que nada falte para ninguém que se ajunta e se relaciona conosco. Pai, que sejamos corajosos de continuar levando a tua palavra, assim como o João fez. Pai, que as pessoas nos procurem para te buscar um pouquinho mais e que elas possam te levar um pouco mais a outras pessoas, Senhor. Eu oro, Senhor, para que nessa Páscoa, ao estarmos sentados à mesa, possamos ser um pouquinho do Senhor, fazendo com que esse amor se expanda para cada uma das pessoas e faça, Pai, com que cada uma das pessoas que se relacionam conosco se sintam parte desse corpo e dessa comunidade. É isso que eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, pessoal, estou atrasado para o culto, mas uma feliz Páscoa para todos vocês. Que Jesus cuide e guarde da família de vocês. É isso que eu espero. Em nome de Jesus, amém. Em breve eu volto com o 4º capítulo e me perdoem pela demora desse 3º. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Feliz Páscoa!